Chega, Tati. Depois você volta. Ela é inquieta, parece a treinadora dela. Muito bem. Então vamos para os blocos. Montei bloquinhos, gente. Bloquinho de analgésico, bloquinho de anti-inflamatório, bloquinho de antibiótico, tá bom? Vocês podem printar a tela, pode fotografar, pode postar. Essa aula é de vocês. Foi feita para vocês, tá bem? Então agora o bloco dos analgésicos. Então a ideia principal, né, que eu imaginei é falar para vocês o seguinte, que o controle da dor é uma das prescrições mais comuns que a gente tem na odontologia, é o que a gente mais faz no consultório, né? Mas na OPNE a gente vai ter que considerar idade, vai ter que considerar peso, vai ter que considerar função hepática, função renal, medicação em uso e risco de sedação. Risco de sedação, Tati. Isso, principalmente se a gente estiver trabalhando com opioide, tá? Então, se eu estiver trabalhando com Tilex, se estiver trabalhando com Tramadol, a gente faz interação medicamentosa aí para aumento de aprofundar a sedação, tá bem? Então, olha só, printa essa tabelinha, depois vão ter tabelões, né? A gente vai começar com uma tabelinha. Então, dos analgésicos, paracetamol, super usado, né? É o analgésico mais prescrito no mundo. Super utilizado para pacientes sistêmicos, né? É a nossa primeira opção em se tratando de pacientes sistemicamente comprometidos. Na hora que a gente fala em paciente diabético, na hora que a gente fala em paciente cardiopata, mas a gente tem que tomar muito cuidado para paciente hepatopata, onde está com a função hepática alterada. Então, TGO alto, TGP alto, né? Então, ou aquele paciente que toma cronicamente, né? É, paracetamol, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse paciente. Ele é hepatotóxico. A dipirona super usada no Brasil e não tão usada em países, nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Por conta do histórico de agranulocitose, em se tratando de risco hematológico. Então, mas aqui no Brasil a gente utiliza bastante, um analgésico bastante seguro, a gente só tem que observar alergia. No consultório eu tenho muito paciente alérgico à dipirona, gente. Engraçado, né? Deve ser alguma codificação genética aqui de São Carlos, mas é muito comum o paciente me relatar isso na anamnese, que é alérgico à dipirona. E tem algumas contraindicações que são individuais, eu já vou te falar qual. Então, por exemplo, é um analgésico seguro para você dar para o paciente diabético. É legal, é um super controlador de dor. Só que tem paciente diabético que faz hipoglicemia com dipirona, acredita? E não é pouco, não, são muitos. Então, antes de você prescrever uma dipirona para um paciente diabético, você confirma. Falou, olha, eu estou prescrevendo dipirona para você, mas tudo bem? Você não faz hipoglicemia, né? Você não passa mal com dipirona? Ah, não, doutor, tô acostumado, tenho lá em casa, eu tomo, tenho dor de cabeça, eu tomo. Então, ok. Agora, se a hora que você perguntar, o paciente fala assim: Nossa, doutor, caí, desmaiei, me deu uma hipo muito grande porque eu tomei dipirona. Não sei se é porque eu tava de estômago vazio, mas não tomei mais. Então, aí tenha cuidado, tenha parcimônia, tá? Outro. Os anti-inflamatórios não esteroidais. Essas medicações são super úteis, né? Mas aqui, elas não devem ser automatizadas para paciente sistêmico, gente. Não deve. Então, na aula de cardiopatia, a gente vai ter ali a restrição, né, para AINES. Nos pacientes diabéticos, a gente vai ter a restrição para o AINES. Nos pacientes anticoagulados, a gente vai ter a restrição do AINES, todos por motivos diferentes. Então, no paciente cardiopata, por que que tem a restrição? Paciente hipertenso, né? A gente sempre fala assim, ai, cuidado com anti-inflamatório, porque sobe a pressão do paciente. Mas você sabe por que que sobe a pressão do paciente? Porque ele diminui o efeito do antipertensivo.
Então, o paciente toma o antihipertensivo, o remédio de pressão, e ele não faz efeito. Por quê? Porque o anti-inflamatório está cortando ou diminuindo esse efeito, entendem? Por isso que a pressão sobe. Por isso que a gente fala, ah, se não tiver jeito, menor tempo possível. Por quê? Porque o paciente vai ficar de pressão alta, ele pode ter um AVC. E aí, né? No caso dos pacientes anticoagulados, o anti-inflamatório ele faz aumento do efeito da anticoagulação. Então, o paciente vai ficar mais anticoagulado, ele potencializa essa anticoagulação, o que pode não ser legal para esse paciente, certo? Outro, os opioides, né? Por exemplo, o tramadol. E aí a gente tem que evitar banalização. Isso é um problema. Remédio forte, o pessoal, pá, é forte, resolve, manda vir. Vou prescrever. Atenção, opioide, quando mistura com essas medicações, pode aumentar a sedação. Se for idoso, pode aumentar a queda, pode diminuir a função cardíaca, pode dar depressão respiratória e ainda faz potencialização de antidepressivo, tá? Então, a ADA, ela recomenda os anti-inflamatórios, né? Isolados, associados com os analgésicos, né? É ótimo como primeira linha de controle de dor para adolescente, para adulto típico, mas para o PNE a gente tem que tomar bastante cuidado, tem que ser individualizado. Então a gente vai ter que olhar risco renal, cardiovascular, gastrointestinal, interação medicamentosa e assim por diante. Então, o melhor analgésico não é o mais forte, é o mais seguro para aquele paciente. Ai, Tati, mas eu adoro prescrever Toragesic, porque é forte e aí nunca que toma já passa. Pois é, Toragesic tem um efeito anti-inflamatório potente, por isso que passa logo. Então eu não posso pro cardiopata. Entendem?